Foi com muita alegria que vi a notícia ontem de entrega da premiação da 8ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Tive uma alegria especial, senadora Marta Suplicy, porque tive a honra, como secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, quando era ministro o hoje governador Eduardo Campos, coordenar a realização da primeira Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Essa era uma vontade muito grande do presidente Lula e do governador Eduardo Campos, na época o ministro Eduardo Campos, e coube a mim, como secretário, tomar as providências para implementar a primeira Olimpíada. Foi um desafio imenso, que só foi possível graças à competência do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, à época presidido pelo então pesquisador César Camacho, e que contou também com a participação muito expressiva da doutora Sueli Druck. Já naquela ocasião, nós tivemos a participação de 8 milhões de alunos de todo o Brasil participando da Olimpíada, e 2 mil alunos de todo o Brasil foram premiados e receberam, além das medalhas, bolsas de iniciação científica. Quando eu vejo a realização da 8ª Olimpíada de Matemática, percebo que o modelo desenvolvido pelo INPA e que contou sempre com o apoio, o patrocínio, a coordenação do Ministério da Ciência e Tecnologia foi de grande sucesso. Neste ano, nesta 8ª edição, mais de 19 milhões de alunos de 46 mil escolas de todo o Brasil participaram da Olimpíada. Alunos de quase todas as cidades do país, atingindo o recorde de inscritos desde a primeira realização do evento em 2005. Em sua 8ª edição, podemos agora dizer que a iniciativa ultrapassou a fase do efeito novidade, conquistando sua estabilidade como projeto nacional escolar. Lembro que, quando tudo começou, muitos diziam que o Brasil nunca superaria a mobilização das Olimpíadas de Matemática de outros países. A Argentina, com 1 milhão de participantes, já os Estados Unidos, com 6 milhões de inscritos. Mas hoje nós chegamos a uma mobilização de 19 milhões de crianças e adolescentes de todo o Brasil, mais que o triplo da participação dos Estados Unidos. E me lembro também que muitos criticavam a Olimpíada, dizendo que estava estimulando a competição, e nós argumentávamos, se os países desenvolvidos de todo o mundo fazem, por que também nós não devemos fazer como estímulo aos estudantes? Apenas no último mês, estudantes brasileiros brilharam em campeonatos mundiais, como os alunos da PUC-Rio, que conquistaram 3 medalhas de ouro na competição internacional de matemática, espécie de Copa do Mundo dos Números e das Contas, realizada na Bulgária no fim de junho. Os brasileiros também ganharam no mês passado o Campeonato da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, levando 2 medalhas de ouro e 2 de prata. Que bom seria que um dia nós pudéssemos comemorar o nosso sucesso na área de matemática, na área das engenharias, na área das ciências, como comemoramos o nosso sucesso no futebol, por exemplo. Acima de todas as controvérsias em relação aos conteúdos das provas, ao teor da avaliação, aos efeitos da competitividade, as Olimpíadas trazem um balanço muito positivo. 60% dos professores confirmaram que os alunos passaram a estudar mais após a participação nas Olimpíadas, e 59% reconhecem ter realizado alguma alteração real em suas práticas de ensino. A importância da Bolsa de Iniciação Científica oferecida aos premiados está entre as principais repercussões, menos pelo seu aspecto financeiro e mais pela dinâmica acadêmico-científica gerada por esse estímulo. Foi possível identificar que a grande maioria dos alunos pesquisados avançou em estudos na área das engenharias, seguida de ciências da computação e de matemática, como a terceira preferência. Dessa forma,
pode-se perceber resultados concretos das Olimpíadas na formação de engenheiros e desenvolvimento da área científica e tecnológica do Brasil. É claro que com 8 anos apenas, os resultados ainda são modestos, mas é claro, temos convicção que isso se ampliará com o segmento, com a ampliação do número de jovens interessados em seguir carreiras científicas. Me lembro do discurso do então presidente Lula em 2008, durante a entrega das medalhas das Olimpíadas de língua portuguesa, outra importante iniciativa realizada pelo governo federal. Na ocasião, dizia Lula, nenhum ser humano se movimenta se ele não estiver motivado, se não tiver esperança. A única coisa que ele precisa é de uma pequena provocação e uma pequena oportunidade. E é esta uma palavra que gostaria de destacar neste momento: oportunidade. Talvez este seja o maior desafio do Brasil de hoje. Somos uma das nações mais criativas do mundo, a 6ª economia do mundo, com um dos maiores patrimônios naturais e culturais do planeta. No entanto, ainda somos um dos campeões da desigualdade social do mundo. Vivemos uma verdadeira crise de oportunidades. É claro que uma ação como essa traz novos estímulos e oportunidades concretas para os nossos estudantes e para a qualificação do ensino público no Brasil, mas segundo o relatório do movimento Todos pela Educação, apenas metade dos alunos do país conseguem concluir o ensino médio e destes, apenas 28% aprendem o conteúdo de português e somente 11% o de matemática. São números que revelam as piores avaliações das políticas educacionais. É claro que a realização das Olimpíadas de Matemática, assim como as de língua portuguesa, são vitais para o enfrentamento desse quadro, mas não dão conta de todas as causas do problema a ser enfrentado pelo país, que toca não só a questão de recursos, dos investimentos em educação, mas a estrutura como está organizada, a ausência de um sistemático programa educacional federalizado e participativo. Vivemos um ciclo perverso, em que 1 em 4 docentes não tem a formação de nível superior, segundo dados do INEP-MEC. Apesar das iniciativas do governo federal, que oferece cursos de graduação e de aperfeiçoamento de professores, o número de matriculados ainda é baixo, cerca de 175 mil, cerca de 30% da quantidade de docentes sem o 3º grau. Além disso, o índice de desistência é alto. Também falta um programa sólido de educação continuada para os nossos professores. Por isso, é preciso compreender, neste momento, a complexidade que envolve a crise de nossas escolas públicas. Toda e qualquer Olimpíada do Conhecimento deve, sim, ser precedida pelo acesso universal e de qualidade a esse conhecimento. Sabemos que a realidade histórica de exclusão e distorções do sistema educacional brasileiro não podem ser desatados rapidamente. Também se vê que os governos da presidente Dilma e do ex-presidente Lula têm feito esforço hercúleo em direção à mudança desse quadro e que as Olimpíadas têm um papel importante nesse processo. Mas, neste momento, quero falar também daqueles que não foram os vencedores. Quero refletir sobre o que se deve fazer com esses alunos e com aqueles que não conseguem resolver nenhuma questão do teste. A todos eles, a educação tem um compromisso de trazer ações efetivas de inclusão a partir de estratégias pedagógicas que criem ambientes formadores capazes de compensar desigualdades que antecedem a própria escola. E só para que Vossas Excelências tenham ideia da grandiosidade da Olimpíada de Matemática, quero concluir dizendo que nesta edição foram concedidas 3.200 medalhas de ouro, prata e bronze e 3.400 bolsas de iniciação científica para os nossos jovens. A importância disso na seleção dos jovens que vão receber essas bolsas de iniciação científica. Os alunos ainda terão a oportunidade de participar do programa de iniciação científica júnior oferecido pelo CNPq,
com a bolsa de R$100 mensais durante o ano, e também foram premiados 131 professores que ganharam um computador portátil com programas para o ensino da matemática e 84 escolas que, além do computador portátil, receberam um kit de projeção móvel com tela e data show. Era esse o registro, senhora presidente, registrando com muita alegria o sucesso dessa 8ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Muito obrigado.